Olá, aluno. Aqui é a professora Fátima Faraco. Vamos dar continuidade ao nosso tema de anti-inflamatórios. E quais são os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos para a COX-2, ou seja, que inibe mais a COX-1 do que a COX-2, ou seja, que tem mais efeito colateral gastrointestinal do que os demais? Cetoprofeno, naproxeno, fenoprofeno, ibuprofeno e piroxicam. Então, eles não são seletivos para a COX-2. Tem muito mais efeito colateral gastrointestinal. Essa tabela mostra o grau de seletividade dos anti-inflamatórios para COX-1 e COX-2. Quanto maior o número que aparece na segunda coluna da tabela, menos seletivo para COX-2 ele é e mais seletivo para COX-1. Então, por exemplo, o piroxicam ele inibe muito mais a COX-1 do que a COX-2. Por outro lado, o celecoxib é o que mais é seletivo para a COX-2 depois do nisolide. A nimesulida é o mais seletivo de todos para a COX-2. Tá? E fica nesse meio termo aqui o meloxicam, que é 0,8, o diclofenaco, que é 0,7, o naproxeno, que é 0,6. E a aspirina também, ela é muito mais seletiva para COX-1 do que para COX-2, ou seja, tem muito mais efeito colateral, principalmente gastrointestinal. Já o rofecoxib, cujo nome comercial é Vioxx, embora tenha sido o mais seletivo de todos os anti-inflamatórios não esteroidais para COX-2, ele foi retirado do mercado já há muito tempo pelos problemas cardiovasculares que vinham sendo apresentados com o uso prolongado. O ibuprofeno foi o primeiro anti-inflamatório oral a ser aprovado pelo FDA. E a associação da combinação de 650 miligramas de aspirina e 60 miligramas de codeína não são mais eficazes do que 500 miligramas de ibuprofeno. O nome comercial do ibuprofeno, Advil e Alivium. O naproxeno, que se liga fortemente às proteínas plasmáticas, ele foi aprovado para alívio da dor e como anti-inflamatório. A sua posologia é de 500 miligramas 2 vezes ao dia. E o nome comercial pode ser naproxeno mesmo ou naprozin. O cetoprofeno foi aprovado pelo FDA para ser utilizado na artrite reumatoide, na osteoartrite e desminorreia. Ele se liga 99% às proteínas plasmáticas e ele é amplamente utilizado na área de traumatologia e educação física, porém é importante lembrar que ele não é seletivo para COX-2, ele é seletivo para COX-1. Se ele é seletivo para COX-1, tem bastante efeito colateral gastrointestinal. Por que o cetoprofeno é muito utilizado na área de esportes? Porque ele tem afinidade pelo líquido sinovial, pelas articulações, na cápsula articular, né, nos tecidos tendinosos, e ele atravessa a barreira placentária. Não é por isso que ele é usado na área de educação física, mas é uma característica dele. Agora vamos falar dos anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para COX-2. Quanto mais seletivo para COX-2, menor o efeito colateral sobre a mucosa gastrointestinal e menor o efeito sobre o sangramento, ou seja, melhora a hemostasia. Porém, o uso prolongado desse tipo de anti-inflamatório seletivo para COX-2 deve ser evitado para diminuir o risco cardiovascular. Entre os anti-inflamatórios não esteroidais, o mais seletivo para COX-2 é a nimesulida, tá? Então, ela inibe mais a COX-2 do que a COX-1, portanto, tem um menor efeito colateral sobre a mucosa gastrointestinal. E o seu pKa é de 6,5, então semelhante ao pH do intestino. Então, o seu mecanismo de ação
semelhante aos demais anti-inflamatórios não esteroidais, mas ele tem uma absorção muito grande pelo intestino. O nome comercial da nimesulida é o Nisulite. A apresentação é comprimidos de 100 miligramas, que devem ser tomados a cada 12 horas por no máximo 4 dias. Outro anti-inflamatório não esteroidal seletivo para COX-2 é o Celecoxib, cujo nome comercial é o Celebra. Ele é bem seletivo para COX-2, portanto, tem pouco efeito colateral sobre a mucosa gastrointestinal, porém, ele, pelo fato de ser seletivo para COX-2, ele produz pouca prostaciclina, e a prostaciclina é um importante mediador químico para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Portanto, o uso prolongado desse anti-inflamatório em pacientes que têm cardiopatia ou alteração na função renal deve ser evitado. O Celecoxib Celebra tem como apresentação cápsulas de 100 e 200 miligramas e a sua posologia é de uma cápsula ou duas, uma vez ao dia. No máximo, 2 vezes ao dia. Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre os anti-inflamatórios. Façam os exercícios propostos, estudem no livro e até a próxima. Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre os anti-inflamatórios. Façam os exercícios propostos, estudem no livro e até a próxima.